A gente vai falar agora sobre política internacional. Líder do partido Chega de Portugal, o deputado André Ventura afirmou que o presidente Lula não entrará no país caso seja escolhido o primeiro-ministro no domingo, quando os eleitores irão às urnas formar um novo parlamento. Se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, a 25 de abril de 2024, eu quero vos dizer uma coisa. O senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. Que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. E escusam de telefonar, de ameaçar, de dizer que vão fazer isto ou que vão fazer aquilo. Neste país, ainda mandamos nós. E neste país ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. E aí, Piotr, os portugueses eleitores vão às urnas aí nesse próximo domingo. A gente acompanhou uma declaração do deputado André Ventura, que é candidato aí a primeiro-ministro. Ele se referiu ao dia 25 de abril, que é a data que os portugueses comemoram, aí lembram, né, da Revolução dos Cravos, que inclusive vai celebrar 50 anos agora, nesse ano 2024. Diz que Lula não será bem-vindo em Portugal, caso ele seja eleito agora no próximo domingo. É uma declaração de persona non grata já antecipada, assim. Vamos lá. Óbvio que ali está no seio da questão política e para falar eleitores, mas vamos olhar pelo outro lado. O que os portugueses vão decidir é da soberania dos portugueses, os candidatos estão lá, há uma democracia, tem eleições lá, as pessoas vão votar, a vontade do povo realmente vai ser reconhecida, o que é muito importante. Isso chama-se democracia, voto, né? Voto em que as pessoas podem confiar, essas coisas todas. Mas se o presidente do Brasil, no caso Luiz Inácio Lula da Silva, é tema, por menor que seja, de campanha em Portugal, alguma coisa está errada. E não está errado com Portugal. É o histórico de Lula, sobretudo recente, que reacendeu todas as polêmicas, no caso, as condenações que ele recebeu aqui no Brasil, depois houve uma releitura da lei pelo Supremo Tribunal Federal, o que permitiu a anulação das condenações que ele teve e permitiu que ele fosse candidato a presidente da República. Bom, toda essa história os brasileiros já conhecem, mas o que reacendeu tudo isso foram as declarações polêmicas, todas ruins para a diplomacia brasileira e para a história da diplomacia brasileira do presidente Lula. Na questão da Ucrânia, por exemplo, em que ele faz uma falsa equivalência entre o país invadido, a Ucrânia, que está lutando pela sua soberania e tem absoluto direito para isso, e a Rússia, que é o país invasor. Depois, a declaração completamente estapafúrdia em comparar, por exemplo, a operação das Forças de Defesa de Israel, um país que foi vítima de um atentado terrorista, de terroristas que invadiram o seu solo lá no 7 de outubro e que respondeu a isso e está tentando buscar, sobretudo, os seus reféns, os seus cidadãos feitos ainda reféns, mantidos ainda reféns. Eu me pergunto, cadê o esforço do governo brasileiro, as declarações da comunidade internacional extremamente duras para que o Hamas, que é um grupo terrorista, portanto não é um órgão de Estado em que você possa convocar na ONU ou em Haia para conversar, nós estamos falando de um grupo terrorista para que devolva as pessoas, nós estamos falando de civis. Colocar civis num embate militar é crime contra a humanidade, isso já está tipificado no direito internacional. Aí o Lula vai lá e compara, por exemplo, a operação de Israel ao Holocausto, dizendo que não comparei com o Holocausto porque eu não falei Holocausto. Mas o que é a morte indiscriminada de judeus por um Estado, como aconteceu na Segunda Guerra? A isso se dá o nome de Holocausto. Ou seja, não bastasse a bobagem diplomática que falou, ofensiva, inclusive, à história e todas as vítimas da Segunda Guerra, também se demonstra completamente um alheio a qualquer mínimo conhecimento da história. Mas é esse histórico que faz com que o presidente do Brasil, que tem feito muito mal à história da diplomacia brasileira e à imagem do país lá fora, seja assunto hoje da corrida eleitoral em Portugal. E não é por uma boa coisa, não é porque o Brasil pode ser um parceiro de Portugal em algumas coisas, porque temos questões imigratórias que podem ser discutidas, porque podemos fazer mais trocas culturais. Não.
É o histórico e as declarações completamente estapafúrdias de Lula, que hoje fazem parte do tema de debate lá na corrida eleitoral de Portugal.